Bom dia a todos os participantes do 10º Encontro Técnico da Kazan. Eu sou o Mário Henrique, sou técnico em eletrotécnica da GOPS Kazan e junto em parceria com meu colega e amigo Rogers Romancini Feltrin, que é técnico em eletrônica, a gente desenvolveu esse controle PID com variável remota para bombeamento. A gente gostaria de falar um pouquinho para vocês hoje sobre ele, que é uma solução que a gente teve aqui muito boa para resolver alguns problemas que a gente tem em reservatórios que são muito distantes do nosso bombeamento. Então, basicamente nós vamos falar um pouco sobre os sistemas de bombeamento, como eles funcionam, uma introdução rápida, os princípios do PID e como nós podemos aplicar esse PID dentro do saneamento, os problemas específicos no controle de nível de reservatório e a análise de PID com variável remota, que é a nossa aplicação prática de fato. Os sistemas de bombeamento, eles são basicamente compostos por uma motobomba e algo que acione ela. E os mais comuns hoje que a gente encontra na rede, são as partidas diretas, as softs e os inversores de frequência. E é um comportamento de um sistema muito não inteligente, ou seja, ele não analisa a situação, ele não leva em conta o que está acontecendo na situação para tomada de decisões. Ele basicamente liga e desliga, como a gente pode ver aqui nesse gráfico laranja, que ele faz esse sistema de serrilhados aqui. Isso aqui é um sistema pouco eficiente, porque ele proporciona muitas partidas, ele não mantém o nível, e ele não quer saber o que está acontecendo no consumo, o nível de pressão, nada. Ele simplesmente chega num nível, liga, chega em outro nível, desliga. E aí nós tínhamos alguns problemas do nosso bombeamento, que a gente precisava que os níveis de alguns reservatórios se mantivessem mais altos por mais tempo. Tanto por algumas casas que só recebiam água quando o nível estivesse totalmente cheio, não totalmente, mas bem cheio, quanto para manter uma estabilidade, porque quanto mais água disponível nos reservatórios, maior a estabilidade. Então, para que a gente possa entender como é o sistema PID, eu vou dar uma explicadinha aqui rápida. Basicamente, o PID funciona da seguinte maneira. Nós temos um set point, que pode ser qualquer coisa que a gente quer no esgoto, como, por exemplo, pressão, nível. Esse set point é enviado para um sistema que tem o próprio PID, o atuador, que seria um inversor de frequência aqui no caso, e a máquina e o processo. Então eu mando controlar de alguma forma, ele faz o processo, analisa se foi calculado dessa forma, envia e soma com o PID um erro, soma com o set point de entrada um erro. Esse erro é jogado, realimentado no sistema e assim vai se fazendo um tratamento para que o erro seja cada vez mais próximo de zero. Ele pode ser usado na água, no esgoto, quero controlar o nível do meu elevatório e tudo mais. Ele é um pouco mais inteligente que um sistema de liga e desliga, porque ele consegue se adaptar a alguma situação específica que a gente vai programar os valores do PID, só que quando a dinâmica do sistema mudar, como por exemplo, de manhã o consumo de água ou de esgoto é de uma forma, à noite ele é de outra forma. Pode ser que a performance do PID calculada não se desempenhe bem para as duas formas. Então ele é bom, mas tem as suas limitações, como todo sistema não tão inteligente. Aqui nós podemos olhar o PID, que é muito legal, que ele pode ter algumas amortizações diferentes, como um superamortecido, criticamente amortecido e subamortecido. O que é isso? A gente coloca para ele atingir esse set pointzinho aqui em azul, que seria um comportamento ideal, e o que ele faz? Ele faz esse comportamento aqui, ou seja, ele vai subindo devagarinho até alcançar, ou ele vai lá em cima, faz uma grande oscilação e alcança, ou ele faz uma pequena oscilação, como nós podemos ver aqui no verde, faz uma pequena oscilação, e aí atinge o set point. Esses tipos de amortização, eles são alcançados dependendo dos valores de PID colocados. Se nós vamos olhar aqui, no gráfico do PID, na parte de cálculos do PID, nós temos as três constantes, que são o P, o I e o D, que é o próprio nome, que é o proporcional, o integral e o derivativo. Sendo que eles basicamente servem para uma coisa. O proporcional, ele multiplica o erro total por uma constante. Então, ele basicamente pega o teu valor e faz com que ele atinja mais rápido ou mais lento esse nível aqui de cima. O I, ele faz uma integral do erro em função do tempo. O que significa isso, traduzindo para ficar mais fácil? Ele faz com que o erro de regime permanente seja resolvido. Quando nós colocamos apenas o P, pode existir a situação do nosso nível subir e não tocar lá em cima nunca, ficar assim,
Então, isso aqui cria uma área que é somada através do I e faz com que o nosso sistema corrija isso. Então, o I, basicamente, ele corrige o erro de regime permanente. E o D serve para variações instantâneas. Como o nosso caso de redes elétricas, né, de redes hidráulicas, a gente dificilmente tem grandes variações instantâneas, porque o aumento da pressão, a diminuição de um reservatório são processos que levam muitos segundos, né, muito tempo. E esse aqui é para uma coisa que seria muito rápida mesmo, tanto que é uma derivada, é uma taxa de variação. Quanto maior a variação, mais rápido, maior isso aqui vai ter impacto. Nós não temos grandes taxas de variação, né? Então, é assim que o PID funciona. E aí, o que era o nosso problema? Muitas partidas, rede que estourava, porque na partida, né, sempre tem o golpe de Ariete, excesso de partidas por horas em bombas, e aí tinha esse comportamento descrito aqui no gráfico. Ó, liga, isso aqui é a bomba ligada, né? Liga, desligada, liga, desliga, desliga, nível sobe, nível desce. Cada um desse aqui é uma partida que a bomba sai do zero e acelera a rede e para, e aí tem o golpe, depois ela acelera de novo e para e tem o golpe. E isso nunca é um bom comportamento para uma rede hidráulica. E nós estávamos cansados de ter estouros de rede e problemas de abastecimento também. Então a gente pensou, vamos trazer essa solução, ver se a gente consegue. Esse é o caso, um deles, né, já temos algumas aplicações, que a gente tem 2.400 metros de distância entre o bombeamento e o reservatório. A gente pegou um módulo de expansão que tem saídas analógicas, ou seja, recebemos o dado no supervisório do nível, o nível é transmitido até no inversor por essa expansão aqui, que tem as saídas analógicas, analog outputs, aqui ela recebe alimentação e aqui são as saídas, né? Uma para o inversor, outra para o outro e tudo mais. E aí, o que nós conseguimos fazer? Nós conseguimos passar de um gráfico serrilhado como esse para um gráfico muito mais suave como esse. Aqui parece que é uma grande variação, mas ele está indo só de 75% a 100%, então é uma variação pequeníssima. Não tem mais partidas por hora, a bomba parte uma vez e ela começa a se equilibrar até a rotação estabilizar. E aí mantém o nível, fica cheio, menos partidas por hora e tudo mais. Aqui é o gráfico se a gente fosse ver de 0 a 100%, que dá para ver que controla muito bem, fica com o nível muito bem estabilizadinho. E aqui tem uma comparação, né, do próprio gráfico de antes, de quantas vezes foi ligado e desligado. Muito menos vezes, né? Praticamente não desligou nenhuma vez à noite. Esse é o resultado que a gente tem, colocando o PID, né, que o próprio inversor calcula, mas usando a variável remota. Aí o que a gente pode dar de dica, né, para quem quer aplicar isso, que é muito bom na parte do saneamento mesmo? Primeiro, não colocar o set point em valor muito próximo de 100%, para que não aconteça como esse caso aqui, né, que ele atingiu 100%, desligou, e aí não conseguiu mais atingir uma estabilidade por um tempo e depois conseguiu atingir. Os pontos negativos e não tão favoráveis, antes de eu explicar um pouquinho sobre o que a gente aprendeu aqui na prática, é que assim, né, como a dinâmica do sistema muda, nem sempre ele vai conseguir te atender em todos os períodos. Então, geralmente a gente faz esse controle para períodos mais críticos, que são durante o abastecimento diário, até chegar na parte da noite, que se for ver, ele se comporta muito bem aqui durante o dia, aí depois das 7 horas da noite ele já tem um comportamento pior. Por quê? Porque ele foi até lá embaixo, subiu, e aí os valores do PID mudam. E os pontos negativos também, né, são a falta de maior número de componentes, porque vão ser mais uma expansão, vai ter que ter mais uma pessoa com conhecimento para programar o PID, são mais erros, né? Vai ter que ter um acompanhamento para ajustar os valores de P e I, o D não precisa, né, como eu expliquei. E uma dica prática que a gente tem é que sempre usar o P e o I em torno de 1,5 e 3 e 20 e 100% nos inversores que tem o KI, que é a constante do integrador, em segundos, né? Mas alguns têm a constante KI em constante mesmo. Então, KI seria 1 sobre o tempo. Então, no caso, se a gente colocar 0,05 seria 20 segundos, né? Seria 1 dividido por 0,05. 1 dividido por 20, desculpa, daria 0,05. Então, usando sempre esses valores entre 1 e 3, quanto maior a oscilação, quanto maior o valor do P, maior a oscilação. E entre 20 e 100 segundos, quanto maior o valor, menor a oscilação. Então, basicamente, tá muito ruim aqui o pico, eu quero que demore mais para acelerar a bomba.
ou eu aumento o valor do I, ou diminuo um pouco o valor do PI. Aí tem que fazer, né, um teste e ver isso em campo. Então, basicamente é isso. Se tiverem dúvidas, sugestões ou críticas, podem mandar um e-mail para a gente, que a gente está sempre disposto a responder. Muito obrigado.